Doutora Ana Cláudia, casada com Marcos Lopes e mãe de 2 meninos, Mateus e Lucas. Crente no Senhor Jesus, membro da Primeira Igreja Batista de Taubaté. Psicóloga clínica, especialista em terapia familiar e de casal. Formação em aconselhamento bíblico pela Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Olá, queridos irmãos e amigos. É uma alegria e um privilégio participar com vocês do 20º Seminário Menibrak Adobrak. Nós vamos trabalhar o tema adolescência, verdade, transformação e esperança. E o meu desejo é que neste tempo a graça, a paz e o incômodo do Senhor, que nos move a sair do lugar na direção daquilo que Ele quer, esteja com cada um de nós. Estamos num tempo de crise e esse é o cenário, não é? Então a adolescência é crise. A adolescência é um momento de grandes perdas, de grandes transformações. A pandemia é um tempo de crise. E o que é a crise? Crise é desequilíbrio. É um momento em que as nossas seguranças, em que os nossos controles, em que os nossos apoios, em que as nossas manobras, elas são tiradas de nós. E neste momento, em tempos de crise, aquilo que está mais dentro de nós aparece. Então temos reações, temos atitudes, temos sensações que nós não tínhamos antes, coisas até que nós não conhecíamos. Porque achávamos que tínhamos o controle, que estávamos seguros, então tínhamos os nossos apoios. Então a crise ela nos expõe, ela expõe o nosso coração. Mas ela é uma oportunidade, ela é bênção, porque à medida em que nós podemos experimentar mais do poder de Cristo. Porque menos seguros em nós, mais dependentes de Cristo. Então é uma bênção a crise. A crise é uma bênção porque ela nos transforma, ela nos faz avaliar o que realmente é importante, ela nos purifica à medida que ela nos aproxima do Senhor. A crise questiona qual é a nossa esperança. Onde está a nossa esperança? O que nós mais desejamos? Quem é realmente o nosso dono e quem é realmente a nossa motivação. Então ela também nos molda em esperança. E é neste cenário, não é, de crise que nós vamos trabalhar alguns conceitos. O primeiro, a adolescência, dentro do nosso tema. A adolescência, o que é adolescência? Adolescência vem do termo adolescere, que significa crescer em várias direções. O adolescente vive muitas transformações num período curto de tempo. O início da adolescência é marcado pelas transformações físicas. E ele tem uma série de perdas. Ele perde o corpo infantil, ele perde a identidade infantil. A identidade da criança são seus pais. Para o adolescente não dá mais isso. Ele perde a fé infantil, ele começa a questionar por que ele tem que ler a Bíblia, por que ele tem que ir à igreja, se Deus existe. Ele perde os pais da infância, ele não vê mais, ele vê os pais agora na mesma altura ou até de cima para baixo, o que não acontecia na infância. Junto com essas transformações acontecem transformações emocionais, turbulências emocionais. Então, o adolescente é capaz de viver 4 estações num dia só. Então, ele levanta no pique, animado, no meio do dia ele tem uma crise de raiva, no meio da tarde ele tem uma crise de choro, à noite ele está com cara de paisagem e, de repente, antes de dormir, ele já está numa outra estação. Então, ele vive isso tudo, é uma montanha-russa de emoções. Isso tem uma colaboração importante também com a produção de hormônios. Os hormônios não são responsáveis por comportamentos, mas essas sensações, esses desconfortos, essas alterações de humor, sim, ele contribui muito. Ele vive tudo muito intenso e muito extremo. Então, por exemplo, se o adolescente dorme, ele quer dormir. Se ele quer ficar acordado, ele quer virar noite, não é? Então, se ele está feliz, então todo mundo tem, ele quer brincar, ele quer mexer com todo mundo, ele fica mexendo. Se ele está triste, ninguém fala com ele dá coisa na sombra. Então, essa é uma questão da adolescência. A fase tem essas questões. Verdade, o que significa verdade? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, com consciência. Então, o que é consciência? Saber e saber que sabe. Eu ando, eu corro e sei que estou andando e sei que estou correndo. O cachorro anda e corre, mas não sabe disso.
ele faz por instinto. Então, quando nós sabemos as coisas, o que acontece? Nós começamos a criar lógicas, entendimentos e começamos a interpretar. Todos nós somos intérpretes, nós interpretamos as situações o tempo todo. Então, por exemplo, se você está no trânsito e alguém buzina atrás de você, está com pressa, está me provocando, cada um vai interpretar de um jeito, a maneira como eu vejo a situação. E o que acontece com isso? Isso faz com que a gente conte coisas para nós. A interpretação que nós temos a partir da nossa consciência, das situações que vivemos, faz com que a gente vá contando coisas para nós. Então, por exemplo, enquanto eu estou falando com você, você está falando com você daquilo que eu estou falando com você. E isso se torna verdade. Então, aquilo que contamos para nós se torna a nossa verdade. Ela pode até não ser. Acontece um caso típico disso na palavra de Deus. Lembra aquela situação em que Jesus é convidado por Simão para um jantar e a mulher, descrita como pecadora na palavra, vai e derrama um perfume nos seus pés e lava os seus pés com lágrimas? O texto da palavra de Deus vai dizer assim: ao ver isso, o fariseu viu que o havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. Ou seja, o que ele disse para ele? Esse homem não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele não deixava ela tocar nele. E isso se tornou verdade para ele. Nem toda a verdade, nem tudo aquilo que contamos para nós é verdade. Então nós precisamos de uma referência para poder checar a verdade. Mas contamos o tempo todo. Transformação vem da palavra transformare. Trans, através, formar e dar forma. Dar forma através de algo. Então o que acontece? O nosso comportamento, ele é resultado disso que a gente conta pra gente, que se torna verdade. Então tem a forma da forma. A forma começa no nosso entendimento, que é o que nós vamos chamar de coração. Mas a forma é o comportamento. Esperança está diretamente relacionada com a nossa motivação, né? A maneira como eu lido com a vida, como eu encaro as coisas, é a minha esperança. Então, por exemplo, se eu trabalho para poder, vou de manhã trabalhar para poder ganhar o salário no final do mês, a minha motivação é o dinheiro. Então eu funciono pelo dinheiro. Se eu levanto de manhã porque entendo que Deus me deu esse trabalho como forma de me prover, então o que acontece? Eu levanto e vou motivada pelo trabalho, pelo Senhor. Então a esperança é aquilo que me move. Toda esperança tem uma lógica de Deus. Toda. Então, quando nós pensamos, por exemplo, que eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ganhar o meu dinheiro, qual é a lógica de Deus? Deus não tem nada a ver com isso. Isso está no meu braço. Tá certo? Se eu penso que eu vou levantar porque o meu trabalho, a provisão é o meio pelo qual Deus está me provendo, então a minha lógica é que Deus é que vai ter que ser servido. Claro até aqui? Muito bem. Então vamos pensar qual vai ser o texto bíblico, ou os textos bíblicos que vão alicerçar essa nossa conversa. Já entendemos crise, já entendemos adolescência, já entendemos verdade, transformação e esperança. Lembrando que nós não vamos esgotar. Na verdade, entendemos ou tivemos alguns princípios de cada um. Texto bíblico, Mateus 6, de 19 a 23. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O que é o tesouro? É a minha esperança. É aquilo por quem eu vou, por quem eu trabalho. É o alvo da minha adoração. Nos parecemos com aquilo que é o nosso tesouro. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que é o tesouro faz? Ele favorece a forma que vai gerar a transformação, não é? Então, o meu tesouro vai resultar nas minhas atitudes, nos meus comportamentos. E o meu tesouro se estabelece no meu entendimento. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são.
A luz, os olhos, eles funcionam como lâmpada. Aquilo que você olha e a maneira como você olha, você joga esta luz que vem do seu tesouro. Então o seu tesouro, ele vai dar diretriz de como você vai entender alguma coisa. Então, se você vai excluir, se você vai escolher, se você vai obedecer, se você vai desobedecer. Então, a esperança é o combustível do olhar. Lucas vai dizer o seguinte: toda árvore é reconhecida por seus frutos, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. E o mal que está em seu coração é o tesouro dele, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então isso mostra que aquilo que fazemos não é responsabilidade das circunstâncias, é responsabilidade do nosso coração, do nosso entendimento. Então, se eu explodo e falo um monte de bobagem, não foi a pessoa que colocou em mim, já estava, e mostra o meu coração, denúncia. Então, nós, dentro desses conceitos mais elucidados, vamos entender como é que nós enxergamos a adolescência. Tendo como tesouro. Qual é o tesouro da cultura? Então, o tesouro da cultura, que o valor é objeto, que o valor é horizontal, nós vamos ver uma cultura que diz o seguinte: a adolescência é a aborrecência. Então foi criado todo um clima em que os pais ficam apavorados quando os seus filhos vão entrando na adolescência. Você não sabe o que te espera. Nossa, é terrível. Você vai ver, olha, nem te conto. Você vai ver que são terríveis, são insuportáveis. E aí você vai criando uma expectativa na cultura. Então você vai criando esse assombro. Dentro da igreja nós vamos ver a mesma coisa. Nós, os adolescentes, quem vai ficar com ele? Batata quente, quem vai ficar? Ninguém quer. Nossa, eles são muito cricas, eles são muito difíceis. Porque nós criamos essa ideia de um ser meio monstruoso. Então nós vamos nos perdendo, porque é a verdade da cultura. Socialmente, essa mesma cultura diz para o seu e para o meu adolescente que eles devem classificar desejos como necessidades. Então nós estamos todos assustados e há um investimento dessa cultura no próprio adolescente. Olha, você pode, você consegue, você tem que ter os seus desejos, na verdade são necessidades. Já ouviu isso? Eu preciso de um tênis, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso de um celular novo. Então isso tudo é colocado com peso de necessidade. E eles dizem que eles têm direito ao próprio corpo, têm direito a usar o sexo deles do jeito que acharem melhores, mas ao mesmo tempo que empoderam, infantilizam. Por quê? Porque o adolescente vai, compra essas ideias, aí engravida, quem tem que dar conta? São os pais. Então ela é perversa, é a cultura do mundo. E toda cultura, toda verdade tem uma lógica de Deus. Toda verdade tem um entendimento, nós já falamos disso. Então qual é a teologia desta verdade da cultura? A teologia é a seguinte: identidade, significado e propósito podem ser encontrados na cultura e não no Criador. Então o que acontece? O que você vai entender na sua vida vai estar na horizontal. E o que isso resulta no adolescente? Primeiro, ele tem sempre uma sensação de estar sendo lesado, não é? E isso inclusive faz parte da nossa natureza, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Então a sensação sempre está sendo prejudicado, uma questão de rebeldia, de ira, a questão da sexualidade desvirtuada, a questão da crueldade, né? As brincadeiras, um tempo recente, de dar rasteira em pessoas até morreram. A questão, por exemplo, do desrespeito, do egocentrismo, do ficar, que é esse usar o outro e a si mesmo como objeto. Queridos, entendam o seguinte: toda atitude tem uma dimensão vertical, espiritual. Todo relacionamento interpessoal tem uma dimensão vertical. Precisamos entender isso. Como é que a cultura transformou o funcionamento dos pais, o comportamento dos pais? Então os pais trabalham para dar o que os filhos pedem, porque é necessidade, né? Eles precisam ser inseridos, eles precisam fazer parte do grupo, precisam ter o que os outros têm. Fazemos manobras emocionais, vamos ser parceiros, amigões, para que eles possam colaborar. Ou de alguma forma a gente começa a comprar sossego. Quer estar, não fica perturbando, faz vista grossa, tira por menos e dizer fase. Não, mas
precisamos entender, queridos, que não é assim. Os líderes também acabam, os pastores, os professores, e a cultura entra e nos envolve. Então nós começamos a fazer coisas para que os adolescentes queiram a igreja. Os adolescentes não se desviem, os adolescentes não vão para o mundo, e a gente precisa ficar nessa coisa desenfreada de fazer programações para que eles sejam atraídos, e nós não vamos conseguir. Fazemos aqueles retiros sanfona, né? Que antes do retiro enche, depois do retiro esvazia. Então nós precisamos entender que o problema real é o coração. Pensa, queridos, numa xícara de água quente e põe um sachê de chá lá. A cor que aquela água vai ficar. A água quente só revelou o que já existia dentro daquele sachê. A boca fala do que o coração está cheio. O coração, o comportamento de adolescentes, dos pais, dos professores, dos líderes, na verdade são denúncia do coração. E a adolescência como crise, ela mostra o nosso coração através dos nossos comportamentos. A pandemia como crise mostra o nosso coração. Então tudo isso que está acontecendo dentro da sua casa, todos esses descompassos que estão, todos esses aborrecimentos, todas essas reações são fruto do coração, daquilo que cada um pensa, porque muitas vezes estamos alinhados na medida errada, temos colocado as nossas coisas na medida horizontal. A verdadeira batalha, queridos, se estabelece no nosso entendimento, no nosso coração. Então, se a medida é horizontal, eu faço para que você me retribua. Se eu tiver determinada coisa, então eu vou ser feliz. Se os adolescentes ficarem na igreja, então está tudo bem. É horizontal. Então, quanto mais a nossa esperança estiver na horizontal, mais crises horizontais nós vamos ter. Se nós vemos errado, pensamos errado, sentimos errado e fazemos errado. Precisamos colocar a nossa esperança no lugar certo, porque senão o resultado vai ser desespero. Então, qual é a lente da palavra de Deus? A respeito da adolescência, a lente da palavra de Deus é bensolescência. Então, bensolescência por quê? Porque para nós pais, a adolescência são os anos mais férteis para trabalhar com os nossos filhos. São os anos dourados para investirmos nos nossos filhos. Não são anos tenebrosos. Nós nunca temos, é um período em que nós temos oportunidades ímpares de conversas que nós nunca tivemos, de discussões que nós nunca tivemos, de ver coisas em nós, no nosso coração, que nós nunca vimos. Então isso é muito importante. Por quê? Porque em função da crise nós temos muitas oportunidades. Nós temos oportunidades em função dos questionamentos que os nossos adolescentes fazem, em função de poder comunicar com integridade. Por quê? Porque não adianta você falar para o adolescente. Ele quer ver como você funciona. E o que você funciona é que vai valer. Para isso nós precisamos fazer alguns ajustes nos nossos óculos, na lente dos nossos óculos, para poder olhar. Então nós precisamos primeiro entender, e aqui eu quero dizer para você, pai e mãe, a adolescência precisa te fazer olhar com atitude de ministério. Esse é um ministério na nossa vida. Nós temos adolescentes e precisamos servir ao Senhor através do trabalho com eles. Isso é privilégio. O ministério é sempre dado por alguém e esse é dado por Deus. Nós precisamos olhar, os líderes e adolescentes precisam entender que o primeiro ministério é dos pais, não é seu. Então você precisa ajudar esses pais a entenderem os seus filhos como ministério. Precisamos olhar com senso de oportunidade. Precisamos ver as oportunidades que a adolescência, as dificuldades da adolescência e a crise da adolescência nos oferece. E nós precisamos entender que precisamos ter a iniciativa de fazer parte daquilo que Deus já está fazendo. Deus já está agindo na vida do nosso adolescente. Então eu saio da horizontal e vou para a vertical. Precisamos, para termos esses óculos, essas lentes, nós precisamos discernir o seguinte: o natural não é necessariamente normal.
O que natural é o que vem da natureza. E a Bíblia diz que o pecado manchou a nossa natureza. Então o que acontece? Tudo que vem de natural vem manchado pelo pecado. Normal vem de normalis, que é referente à régua de esquadria, não é? A régua de carpinteiro, aquela que dá ângulos precisos. Então nós precisamos que o normal se estabeleça. Então aquilo se coloque. Qual é a régua de esquadria? A régua de esquadria é restaurar. Então nós precisamos restaurar o natural para que ele se torne normal. E o que é restaurar? Restaurar vem da palavra restaurare. De novo, instaurare, colocar no lugar. E instaurare vem de um termo grego, stauros, que significa cruz, em especial a estaca. Então, restaurar o natural é colocar a estaca para que ele se torne normal. Na norma de quem? Na norma do vertical, na norma da palavra de Deus. Para quê? Para tudo. Essa medida é para tudo. Essa medida é para conversa, essa medida é para comida, essa medida é para vestimenta, essa medida é para trabalho, essa medida é para estudo, essa medida é para diversão. Essa medida não se reduz à oração, Bíblia e igreja, leia-se templo, não é? Essa medida é para tudo, para que nós possamos entender o nosso senso, a nossa missão. Somos missionários. Pai, somos missionários, a missão primeira é nossa, ministério, para que nós possamos entender a oportunidade que temos nesse tempo e olharmos isso com alegria e para que possamos nos juntar ao que Deus já está fazendo. Então, a medida vertical do nosso coração vai fazer com que nós olhemos as oportunidades de Deus como oportunidades, as crises dos adolescentes como oportunidades, não como provações. Porque se você estiver na medida horizontal, você vai ver as oportunidades de Deus como provação. E aí sabe o que você vai fazer? Você vai xingar, você vai desprezar, você vai ficar acusando, você vai abrir o livro caixa, olha o que você fez, eu fiz isso, e você não retribui. Não faça isso, é oportunidade. O que controla os meus pensamentos, precisamos entender que essas coisas, elas comprometem o nosso relacionamento com Deus, que é pecado, e pecado precisa ser confessado, precisa de arrependimento. O adolescente, ele nos incomoda porque ele funciona como espelho, ele mostra muitas vezes o pior de nós. O nosso farisaísmo, a nossa impaciência, o nosso coração duro, né? de revidar, de ir para cima, a nossa fé pequena. Nós corremos para tudo antes de correr para Deus. Então, se eu tenho um problema na escola, eu corro o pedagogo, eu corro o psicólogo, eu corro para o neuro, mas eu não corro primeiro para o Senhor. Se eu tenho um problema de comportamento, por que eu não corro primeiro para o Senhor? Porque a nossa medida é horizontal. Nossa expectativa de comodidade, ele mostra, a gente não quer trabalho, pode fazer o dia inteiro trabalhando, aí vem falando, nós não queremos usar aquilo como oportunidade, porque nós estamos com a identidade errada, mas temos uma missão, né? Deus nos conferiu um ministério, e essa visão precisa vestir o nosso entendimento. Então, quando vemos sem essa percepção de ministério, o que vai acontecer? Nós vamos ver o nosso adolescente como inimigo. Nós vamos lutar contra ele e não por ele. Nós vamos esquecer a verdadeira identidade da batalha. Onde está a batalha? E nós vamos ficar nos comportamentos e não no coração. E nós vamos esquecer a identidade do real inimigo, que é muito pior. Então, nós precisamos reconhecer o pecado, confessar, estamos fora de lugar, voltar para poder enxergar direito. O pecado impede de enxergar. E aí, se eu vejo direito, eu penso direito, eu sinto direito e eu faço direito. Então, nós temos um ministério. Então, se alegre. E então nós vamos sair como ministros, com quando nós entendemos isso, qual a transformação que isso causa em nós. Nós saímos da posição de carcereiros e vamos para de ministro.
Nós trazemos à memória verdades do Evangelho. Primeira verdade, nenhuma situação está fora do controle de Cristo. Segunda verdade, Deus está no controle em cada situação e trabalha para o bem daqueles que o amam. Nós precisamos trazer isso à nossa memória. Então, o que estamos vivendo precisa nos levar a isso. O objetivo de nós como pais, dos líderes, pastores, não é levar os adolescentes a se parecerem conosco ou a fazerem aquilo que fazemos, a se parecerem com Cristo. Esse é o nosso principal objetivo. Você pensa nisso sempre, que o principal objetivo é levar o seu adolescente a se parecer mais com Jesus. Essa é a medida vertical. Então, qual é a esperança que essa ideia de ministro vai causar em mim? Se eu sou ministro de Cristo na vida do adolescente, então eu quero agradar ao Senhor e não ao adolescente. Isso vai ser subproduto. Eu vou escolher e excluir, obedecer e desobedecer. Eu não vou querer me agradar. Eu não vou querer agradar as pessoas. O que as pessoas vão pensar? O alvo vai ser o Senhor. Verdade, precisamos de senso de oportunidade. Essa é uma outra verdade. E o que é isso? É colocar a história do adolescente na história da Bíblia. Precisa fazer sentido. A Bíblia precisa fazer sentido. Se ela não entrar na história da pessoa, do adolescente, para que Bíblia? Porque uma coisa, outra coisa. Então, creia que as verdades do Evangelho se aplicam poderosamente ao adolescente. Nós temos oportunidades que o adolescente nos dá, não é? Precisamos aproveitar essas oportunidades. Por exemplo, a insegurança é uma grande oportunidade. O tanto que o adolescente se mostra seguro é o quanto ele se sente inseguro. Então, vamos lá, ele tem insegurança quanto à imagem, quanto à identidade, quanto se ele vai ter alguém, se alguém vai gostar dele. Então nós podemos aplicar verdades bíblicas onde? Andando, na sala, no banheiro, na cozinha, dirigindo. Então, por exemplo, mostrar para ele que parecer com o mundo é parecer com o diabo. A Bíblia diz isso, que o mundo jaz no maligno. Mostrar para ele o que é ser homem, que um homem de verdade, ele sabe como respeitar uma mulher. Mostrar para ele qual é a beleza de uma mulher. Mostrar para o adolescente qual é a verdadeira beleza de uma mulher, que ela precisa entender a diferença entre ser cobiçada e ser escolhida. Que sexo é pureza, é muito mais que virgindade. Por quê? Porque a palavra de Deus é mais. Rebeldia é uma oportunidade. O adolescente tende a querer romper limites. E o que é fundamental para que o limite seja consistente? Que quem coloque seja consistente. Limites precisam de pessoas confiáveis. Muitas vezes colocamos limites e deixamos, e a coisa vai, e aí ele conta para ele que ele vai fazer, que no fundo as coisas vão acontecer do jeito que ele quiser, e acabam acontecendo. Essas verdades que não pode ser verdade, ele precisa de uma referência. Se o Senhor cumpre, você precisa, como ministro dele, cumprir, ministra dele, cumprir. Então, você pode aplicar verdades bíblicas aos movimentos de rebeldia do adolescente. Por exemplo, a questão da rebelião original, não é? Do pecado original. Fale da graça, da misericórdia e do juízo. Mostre no dia a dia que muitas coisas que ele tem são resultados de graça. E a misericórdia, que é aquilo, graça, quando eu recebo aquilo que eu não mereço. E misericórdia, quando eu não recebo aquilo que eu mereço. Mas o juízo também é real. Limites necessitam de pessoas confiáveis. Um mundo em expansão. Ele está num mundo em expansão. Ele busca por autonomia. O mundo cresce com a internet, com o virtual. Isso fica muito maior. Seguidores, amigos virtuais. Você precisa ajudá-lo a entender isso. Você não pode controlar isso. Você pode monitorar. Mas você precisa equipá-lo para que ele possa fazer esses entendimentos. Com o quê? Com as verdades da palavra de Deus. Então você precisa falar com ele da natureza dos relacionamentos na Bíblia. Como a Bíblia fala, que são amigos espirituais. Você precisa trabalhar com ele, e muitas vezes nós queremos, aqui um parênteses, queremos que a igreja proveja algumas coisas que na verdade nós, como pais, precisamos ajudar os nossos adolescentes. Quais são prioridades? Estabelecer prioridades. O que significa um relacionamento com Deus, um mundo em expansão, pensando num Deus muito maior do que ele possa imaginar. Você precisa compartilhar que tamanho de Deus é esse, né? Vai lá em Jó. E aí você vai ver as perguntas que Deus faz para Jó. Trabalhe isso com o seu adolescente.
A transformação, ela vai acontecer nessa questão do mundo em expansão, que é uma oportunidade para nós trabalharmos as verdades da palavra no nosso adolescente, para que haja uma transformação de atitudes pela mudança de entendimento. Então, para isso, nós precisamos, neste processo, fazer boas perguntas, sermos bons ouvintes. Precisamos fazer denúncias, queridos. Quem precisa contar para o nosso adolescente, muitas vezes, de que ele não é convertido, somos nós. Nós precisamos dizer isso para ele. Nós vemos coisas, então nós precisamos contar. Nós precisamos deixar claro que o problema dele é o coração. Nós precisamos confrontar a forma do coração com a forma da palavra. Olha para onde você está olhando. Olha o que a palavra de Deus diz e olha como você está pensando. Por quê? Como que eu sei o que ele está pensando? Pela maneira como ele se comporta. Então eu sei qual é a forma que está dominando o entendimento dele. E a esperança vai ser o combustível, vai direcionar as preferências. Se a esperança dele estiver nas coisas que o cercam, ele vai ficar desesperado. Sinalize para ele como ele está desesperado, o quanto a esperança não domina o entendimento dele. Aproveite momentos de desesperança para apresentar Jesus Cristo, a única esperança. Deus já está trabalhando na vida do seu adolescente. Identifique o que Deus está falando e junte-se a Ele. Para isso você precisa estar dependendo do Senhor. Você precisa estar buscando ao Senhor. E isso eu estou falando para líderes, para pastores, para pais, queridos, todos nós. Nós não vamos reconhecer o que não conhecemos. Então a transformação só Deus vai poder produzir. Ensine o seu adolescente a perguntar sempre: quem é Deus? O que Ele está fazendo? O que Ele prometeu? E o que Ele ordenou? Ajude-o a perguntar isso. Qual é a esperança disso? Se Deus já está fazendo, essa é a verdade. Se a transformação acontece quando fazemos essas perguntas. A esperança é quando Deus é o eixo e não eu. Não o adolescente, não a igreja, não o líder, não o pastor, não o professor. Deus é o eixo. Deus te fez um alto chamado. Então não olhe o seu adolescente pela sua perspectiva. Olhe pela perspectiva de: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar a verdade a respeito da fase, a respeito do meu adolescente, a respeito do coração dele. Mas antes disso, a respeito do meu coração, a respeito das coisas que estão aqui, como eu quero as coisas do meu jeito. E isso se torna a minha verdade, não a tua verdade. E aí nós vamos conseguir estabelecer, sair do natural e colocar a régua vertical e ir para o normal. Não podemos voltar ao normal, nós precisamos ir para o normal de Cristo, que estabelece a verdade, que transforma, que dá esperança e produz vida. Vida na minha vida. Vida na sua vida como pai, como pastor, como professor, como líder. E vida que vale a pena viver também na vida dos nossos adolescentes. Que Deus nos ajude, que Deus nos instrua e que Deus nos anime a viver as verdades, as transformações e a esperança da bênção de trabalhar com cada um dos adolescentes que Ele nos confiou. Um grande abraço. Aleluia, aleluia. Que coisa tremenda, né? Poder receber essa ministração da Ana. Ela já está conosco. Nós vamos para um momento precioso agora também de algumas perguntas dos nossos internautas aí. Doutora Ana, mais uma vez, né? Nossa gratidão pela vida da senhora, da sua família. Eu já quero começar aqui antes, para a gente não perder tempo, né, com algumas perguntas aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a crise, então, na adolescência, com base nessa ministração. A crise na adolescência, então, ela passa a ser uma oportunidade de Deus para a vida deste adolescente, para que ele desenvolva o seu relacionamento com Deus? Claro, né? A alegria que está feliz, que estão vindo, né? E muito obrigada, privilégio de participar desse tempo. Realmente um presente. Sim, é uma crise
que é uma oportunidade. Então, a palavra kairos, ela também pode ser traduzida como oportunidade de Deus. Então, o Cronos é esse tempo sequencial. E o kairos é o tempo que está fora desse tempo que a gente conhece. E há sempre uma oportunidade de Deus para cada momento do Cronos. Então, por que é uma oportunidade? Porque se crise desequilíbrio, né, e ele vai ter uma série de perdas, né? Então, a perda do corpo infantil, a perda da identidade infantil, a perda dos pais da infância, a perda da fé infantil. Então, se tudo isso está acontecendo, é também uma oportunidade para que a gente mostre para ele, para que a gente introduza a verdade da palavra, para que ele possa construir esses novos significados dentro da perspectiva do Senhor. E a gente precisa entender que a primeira só vai acontecer se ele nascer. Amém. Então, nosso primeiro alvo deve ser a conversão. E aí a gente vai ver, por exemplo, ele vai reconfigurar toda a percepção dele. Então, o corpo vai ser mais presbítero. O corpo vai ser templo do Espírito Santo. Se ele entende nessa perspectiva. Então, a identidade dele, ele não vai se identificar, lembrando que identidade vem de idêntico, de parecido. Então, ele não vai se identificar com o mundo, ele vai se identificar com Cristo. Não é? Os pais, mesmo que ele não tenha pais, assim, os melhores, se a gente pode falar assim, né? Então, agradáveis ou maleáveis, ou mesmo que não se extremam, ele vai honrar. Por quê? Porque ele vai entender que, por exemplo, esse tempo de família é o que Deus trabalha nele para que ele possa construir uma família melhor. O adolescente que não consegue lidar com a família que tem, muito provavelmente não vai conseguir construir uma família melhor. E finalmente, quer dizer, se na fase normal, o final da fase é a individuação, no adolescente que tem isso como oportunidade de Deus, o final da fase vai ser a restauração. Por quê? Porque a lente que vai nortear o funcionamento dele vai ser a lente da cruz colocada na consciência, que vai dar todo o direcionamento. Então, é uma oportunidade de Deus para o adolescente. É uma oportunidade de Deus ímpar para os pais. Os pais têm essa oportunidade de buscar se aproximar muito mais do Senhor. Porque ele precisa clamar pela salvação do Espírito Santo, acha, convença, né? E que haja realmente um novo nascimento. Então, estar diante do Senhor, nos desistir dos amores, e uma oportunidade ímpar para os líderes. Amém. Glória a Deus. Eu tenho algumas outras perguntas aqui. Da Natália Cavalini, por exemplo, está aqui. Doutora, qual o melhor jeito para nós lidarmos com um adolescente na igreja? Nós devemos falar com eles sobre esta mudança, sobre essa fase que eles estão passando? Sim. Então vamos começar assim. A gente precisa dizer para ele o que está acontecendo, certo? Ele está vivendo uma série de mudanças. Mas a gente precisa dizer para ele também que ele vai ter que entender essas mudanças por uma perspectiva. Então, por exemplo, que estão dizendo para ele que ele é vítima dos hormônios dele. Isso é mentira. Nós precisamos dizer isso para ele. Nós, líderes e adolescentes, precisamos esclarecer os adolescentes que estão contando para ele. É mentira. Desculpa, é um processo de desconstrução mesmo dessas mentiras, né? Para a apresentação da verdade com base na palavra de Deus, é isso? Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes, onde é que como líderes dentro da igreja, nós nos perdemos? Nós queremos que eles se adequem à igreja. Então, as programações, a gente quer que eles tenham uma alta adesão aos trabalhos que são feitos na igreja, sejam eles presenciais
sociais ou online, e ficamos angustiados se eles não aderem, ou os pais não aderem, né? A nossa preocupação é que eles estejam presentes nas atividades. O nosso alvo não é esse, porque isso é reforma, isso não é transformação. Nosso alvo é que ele seja transformado. Então, nós precisamos dizer isso para ele e começar a trabalhar as verdades. Então, por exemplo, queridos líderes, nós precisamos confrontar os nossos líderes com muito amor, mas na palavra, o espelho precisa ser a palavra. Não fica bem, você vira a igreja, vai ser não é isso? Então, se eu vou passar com aquela roupa, em outro lugar está tudo bem. Então, qual é o nosso foco? Qual é o princípio da palavra? É a decência. Isso não. E aí eu preciso ajudá-lo a entender por que ele quer, por exemplo, o que o adolescente quer se vestir de uma determinada forma, e o que a Bíblia diz. E ele vai ter que analisar e ir fazendo esses. Porque se a gente começa com esse movimento de reforma, então na sua frente ele funciona de pé. Não na sua frente ele funciona de ouro. Tá certo. A pergunta do pastor Valdemar Silva diz: doutora, a senhora indica a terapia para o adolescente e o aconselhamento pastoral? Eu indico, na verdade, o aconselhamento pastoral, seja ele feito por um pastor, seja ele feito pelo seu líder, e seja ele feito... Esse é o foco. E eu vou dizer por quê, tá? Existem situações que você vai precisar de um trabalho profissional específico. Nesses casos, e aí casos muito pontuais, de forma mais regular, a minha indicação é um aconselhamento bíblico. Porque a terapia, né, qualquer que seja a linha, o alvo é o bem-estar do indivíduo. No aconselhamento bíblico, o alvo é a glória do Senhor, que vai resultar na satisfação do indivíduo. Mas o alvo não é ele. Nós precisamos construir esse entendimento na vida dos adolescentes. Então, a indicação de psicoterapia, ela é muito pontual, numa questão muito específica, mas aquilo que é regular e que eu recomendo a líderes, a professores e a pastores, por favor, cuidem de ter um aconselhamento regular bíblico na vida dos seus adolescentes. Eles necessitam. Até aproveitando, então, a pergunta do Eurico Gargione, ele diz assim: como criar um ambiente de escuta para o adolescente na igreja, em que eles se sintam seguros e confortáveis para se abrir, em dias de relacionamentos virtuais fortes, né, e presentes líquidos? Que, na verdade, é exatamente isso, uma pergunta muito interessante. Zygmunt Baum vai falar que nós estamos na era dos relacionamentos líquidos. Nada é feito para durar, não é? Então, inclusive os relacionamentos. Então, a primeira coisa, pessoalidade. Então, quem trabalha, quem abraça a maravilhosa missão de trabalhar com adolescentes, que eu, assim, digo isso com muita alegria e realidade, precisa se aproximar e precisa confrontar e tirar mesmo. Então, por exemplo, você vai ter que criar, não é na igreja, quando a gente pensa na igreja, na minha cabeça vem algo assim muito disperso. Não dá. Para você criar um ambiente de segurança, não pode ser no macro, tem que ser no micro, tá? Para você criar um ambiente de confiabilidade, de tranquilidade para abrir coração, você precisa de aproximação. Você precisa de frequência de envolvimento. Então, isso hoje é facilitado pelas redes virtuais, mas isso é comprometido na sua integridade também por essas vias. Então, queridos líderes, vocês precisam se aproximar fisicamente dos seus adolescentes. Vocês precisam trazer os seus adolescentes para perto, trazer os seus adolescentes para dentro da sua casa.
Criar à volta da mesa, e não precisa ter banquete, pode ser pão com salsicha, pode ser pão com manteiga, pode ser pão amanhecido, porque adolescente quer estar junto, né? Então, pode ser sobra, já falamos, né? Sobrou muita coisa, pega, esquenta, eles não ligam, porque eles querem estar juntos, mas ali, não é no sermão, é ali, à volta da mesa. Às vezes vai ter o sermão, isso acontece, e aí você vai ter que trazer em separado, você vai ter que chamar e, olha, aqui, não sei se você está conseguindo me ver, mas é aqui, é olho no olho, que você vai conversar. Isso de uma forma mais específica. No geral, você vai criando essa ambiência, conversando, chamando, batendo papo, e aí, todo mundo de celular. Bom, nós vamos agora recolher o celular. E eu já fiz isso muitas vezes. Então, não, porque vai carregar, não pode deixar, eu deixo carregando. Senão não gera relacionamento, né? Todo mundo de mão limpa vai, todo mundo só por hoje, vamos lá. E aí, então nós vamos... E até isso é difícil, porque eles já não sabem mais. Porque o celular dá essa ideia de que eu estou onde eu não estou. Não estou onde eu estou. Né? Eu sempre estou no inverso. Então nós precisamos... fazer uma força em relação a algo que está fincado. Então, nós precisamos fazer isso para construir, para levar os nossos adolescentes a começar a falar. Por quê? Porque ele não vai começar se abrindo, mas ele vai contar, por exemplo, de coisas da escola, e ele vai falar rindo, ou ele vai falar se opondo. E à medida que ele vai contando coisas, ele vai contando para você, indiretamente, como ele pensa. E aí nós vamos entrando e questionando, e aí eu posso entrar com as perguntas, porque eu consegui ouvir. Legal. Eu queria a ajuda da senhora no entendimento, por exemplo, se a gente pega um adolescente, falando ainda desse tema, né? Se a gente pega um adolescente que está sofrendo de crise de ansiedade, crise de pânico, nesse contexto, o ideal seria então a terapia. Ou não ainda, o ideal é o aconselhamento pastoral, é esse ambiente que o adolescente tem de segurança com o seu líder. Em que momento, eu quero dizer, em que momento esse quadro passa a ser um quadro médico, em que precisa haver esse acompanhamento pela terapia, ou não? Sim. Tem algumas coisas importantes. A primeira delas é lembrar o que é a ansiedade, né? Isso é um quadro muito recorrente hoje e não é em função da pandemia. A pandemia é um cenário que, digamos assim, aqueceu e pôs mais para fora. E aí a gente precisa lembrar o seguinte: tem crescido muito o número de adolescentes com transtornos emocionais. Sim. E esse quadro, não é, que se agravou com a pandemia, mas não é resultado da pandemia, ele é muito um resultante do isolamento do adolescente. Então, essa coisa da mídia, essa coisa dos jogos sozinhos, online, essa coisa do não relacionamento, fomos criados para relacionamentos. E quando deixamos de ter esses relacionamentos, adoecemos. Isso acontece antes em casa. Então, o que é que acontece? Na nossa cultura, os pais normalmente estão em muitas atividades. E, queridos, muitas vezes nós estamos no mesmo lugar, mas não estamos em relacionamento, em envolvimento. Então, isso vai desprovendo de segurança, isso vai desprovendo de direcionamento, isso vai desprovendo de conforto emocional. Porque quando você vive as suas crises, as suas angústias, você vai tentando lidar ou disfarçar. E aí, quando vem à tona, então, quando, por exemplo, essa coisa de se cortar, da automutilação, é resultante de uma crise de ansiedade, é um comportamento que denuncia uma ansiedade, não é? A questão, por exemplo, de bulimia, anorexia e tantas outras coisas, tá? Então, são quadros que denunciam uma desordem, o quê? De pensamento, de entendimento. Então, num primeiro momento,
A minha indicação é que você trate esse entendimento. Onde está a raiz dessa ansiedade? Então, a palavra ansiedade vem do termo anshen, que quer dizer sufoco. Alguém ansioso é alguém que se sente sufocado, né? Dá um nó aqui, um nó na boca do estômago, um nó na barriga. Então, você sente sensações muito desconfortáveis. O pensamento, então você só pensa coisa ruim. Então, quando você tem alguém que o ajude a ordenar o pensamento, a organizar, primeiro onde? Na palavra. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Porque onde nós temos esperança? Não é em nós mesmos. E não é um sermão. Como as verdades, como aquilo que eu estou vivendo, para onde o meu olhar está, onde está a minha esperança. Não é? Então, esse é um momento, inclusive, de falar sobre a redenção. Não é? Muito importante. Aí nós temos uma segunda situação, né? Um segundo aspecto, que é quando essas coisas vêm de uma forma... os sintomas físicos estão muito acentuados e eles precisam de uma avaliação médica. Então, normalmente, você vai precisar levar um psiquiatra. Para quê? Para que o psiquiatra possa fazer a avaliação e possa ajudar de alguma forma, entrando com uma medicação. A medicação resolve? Não. A medicação, ela entra normalmente no sistema nervoso central para dar uma, digamos assim, para desligar a chave geral, porque não para, tá? Então, você precisa daquela queda para poder começar a organizar. Então, não entre na cilada de que a medicação resolveu. Ela não resolveu. Por quê? Porque começou nos pensamentos. E ela só vai resolver se os pensamentos forem ajustados na régua certa. Às vezes, na ausência de alguém que possa fazer isso de uma maneira mais efetiva, você vai buscar um terapeuta, né? E aí vem uma outra questão, cuidado. Por quê? Porque na minha área, quem é o instrumento do terapeuta? Do psicoterapeuta? É ele. E ele vai se valer de uma linha, de uma referência teórica. Então, os valores dele, você precisa conhecer. Você precisa estar certo com valores, estruturado na palavra. Amém. Vamos lá, a gente ainda tem algumas perguntas, vamos tentar conseguir a gente responder o máximo possível, né? Vamos lá, tem aqui do Reginaldo Rocha, como lidar com o assunto sexualidade do adolescente cristão em meio às tantas transformações social e cultural da nossa sociedade atual? Primeira palavra, verdade. Lidar com a verdade. Então, nós não podemos entrar nesse esquema de amaciar. Então, mas o líder, e aí a minha palavra é muito para vocês líderes, para vocês pais, nós precisamos saber qual é a verdade. Então, por exemplo, vamos pegar com a questão mais básica, tá? O ficar. Então, ficar é uma relação de uso e descarte. Né? Então, eu vou usar você, eu vou beijar, abraçar, amassar você, vou permitir que você faça isso comigo, vou descartar você e vou permitir que você me descarte. O que é isso? Eu perco o quê? O valor de quem? De quem Cristo morreu, por quem Cristo morreu. E eu preciso mostrar isso para o adolescente. Mas isso vai entrar, a cultura vai entrando de tal forma que a gente começa a se acomodar e achar que isso é normal. Ah, mas não dá para namorar sem ficar. Pô, então não dá para casar sem ter relação antes. É o test drive. Então nós precisamos tratar com a verdade. Qual é a verdade? A palavra. Então, a verdade não fala de virgindade. A verdade fala de pureza. A questão da ideologia de gênero, não é? O que a Bíblia diz disso? O que a Bíblia diz? Não, mas nós temos... Queridos, se nós negociamos com medidas, quando a gente pensa na régua de carpinteiro, que eu falei, a gente está falando de medidas precisas. Eu sempre uso esse exemplo, acho que vai ajudar. Você não se sujeitaria a um cirurgião que você fosse nele e ele dissesse assim, poxa, eu acho que você pesa X,
a sua altura é mais ou menos essa, então acho que eu vou usar isso de anestesia, eu vou separar um pedaço assim, mais ou menos, para sutura, Você não se sujeitaria a isso. Por quê? Porque é a sua vida que está em jogo. Quando nós falamos de verdades, na área da sexualidade, nós estamos falando da vida dos nossos adolescentes que está em jogo. É eternidade, é integridade. Então, querido, fale com a verdade, fale na dependência. Não use termos chulos, use termos verdadeiros. Use aquilo que realmente acontece, mas sempre trazendo esperança, porque a palavra de Deus traz esperança. Glória a Deus. Doutora, nosso tempo acabou, mas ficaram aqui ainda algumas perguntas, a gente vai tentar responder aí, de repente nas mídias sociais, mas eu quero deixar aqui o nosso agradecimento por essa ministração, por esse tempo de perguntas e respostas, que o Senhor continue te abençoando, abençoando você, líder, abençoando você, pai, né? Nós louvamos a Deus pela vida dos pais que estão assistindo, porque estão interessados, estão motivados na educação de filhos, seja com criança, seja com adolescente. Então nós queremos agradecer a Menibrac por esse espaço e louvar a Deus por esse tempo. Vamos continuar então com a nossa programação. Deus abençoe. Amém.